Esse é o tipo de vídeo que não precisa nem ter hashtag, porque esse tipo de vídeo ele vai para as pessoas que precisam ir. E eu queria falar com vocês sobre a epigenética e a violência doméstica. Sim, está em alta a violência doméstica, mas muita gente fala em punição, em cancelamento. Poucas pessoas falam do que realmente precisa ser entendido. Então, eu vou falar o meu relato para ver se eu consigo explicar uma forma de ver que pode mudar tudo. A minha avó sofria violência doméstica. A minha avó apanhou muito do meu avô e algumas vezes ela foi, inclusive, hospitalizada. E essa informação eu não sabia. Meu avô já tinha falecido quando eu nasci e minha avó nunca tocou nesse assunto. Minha avó nunca falava sobre isso, nem falava o nome do meu avô. Ela morreu com 88 anos. Depois disso, eu soube de algumas coisas faladas pelos parentes mais antigos. Algum deles teve que socorrer ela, teve que levá-la para o hospital, ela precisou de ajuda. Então, eles falaram depois da morte dela, julgando que eu sabia, e eu não sabia. Mas o que eu quero chamar a atenção é para um episódio que eu vivi, que não foi uma violência doméstica, mas foi quando eu me lembrei da sensação que minha avó sentia em situações onde rolava essa violência do meu avô com ela. Conheci um rapaz e a gente ficou conversando apenas. Conversando, a gente estava se alinhando, a gente estava se conectando. E eu compartilhei com uma amiga minha que eu estava conversando com essa pessoa. Essa minha amiga conhecia essa pessoa. E eu falei com ele que a fulana sabia que a gente estava conversando. E ele se estourou, isso no telefone. E ele, em mensagem, e ele estourou de um nível que ele gritou comigo no telefone, assim, mandou áudio gritando, revoltado. Porque eu tinha falado para alguém e tinha que ser segredo. Porque eu não sabia, mas o medo dele era que alguém me alertasse sobre ele. Porque ele já estava com o cartucho bem queimado. E quando ele gritou, quando eu escutei o grito dele, eu senti um terror, um pavor tão grande e tive certeza da onde aquilo ia parar. Que ia parar num lugar muito ruim que eu conhecia, mas eu não tinha a memória que eu conhecia. Então a minha reação foi bloquear ele e nunca mais me aproximar dele, porque a minha mente entendeu que ali era um ambiente perigoso. Mesmo conhecendo ele só pelas conversas, nunca tendo tido nada mais além do que isso. E eu não sabia, mas essa era a memória da minha avó e do que ela viveu. E como a minha mãe formou os seus úteros, os úteros da minha mãe foram formados dentro da barriga da minha avó, essas memórias foram enviadas também para o óvulo que me formou. Então, essas memórias existem no meu inconsciente, mesmo que eu não tenha crescido assistindo a minha avó sofrer ou a minha mãe sofrer. Mas ela está viva no meu inconsciente. E eu não sabia disso. Eu senti um medo tão grande, uma vontade tão grande de nunca mais falar com ele e de mudar até de calçada quando eu encontrasse com ele na rua. Essa era a expressão vívida do que a minha avó viveu. E a epigenética, ela vem explicar detalhadamente o que isso significa. Que essa memória está no meu inconsciente e que ela está precisando de consciência. Eu ter consciência dela meio que enfraquece 90% do que essa crença significa no meu corpo. E é muito louco porque às vezes você vai sentir química com essa pessoa, vai sentir química, uma atração, um magnetismo,
porque o seu corpo, ele clama por repetição, ele clama por seguir o padrão. Então, quando a gente fala sobre manifestação, a gente fala sobre aumentar as leis, a gente fala sobre cancelamento, acabar com a carreira dos homens, acabar com eles socialmente, a gente não está falando do ponto aonde realmente vai resolver aquilo. Eu vou picotar um pouco o vídeo, porque fica mais fácil para subir ele na plataforma. Então, quando a gente vive nossa reprogramação, a gente não faz questionamentos, a gente só acaba recebendo as consequências. Então, a epigenética, ela vai te explicar que o seu clã, a sua família, ela é uma única consciência. E tudo que formou dentro dessa família, a gente recebeu em níveis diferentes, mas a gente recebe uma coisa a mais, uma coisa a menos, mas a gente recebe. E a gente, como mulher, a gente não tem isso de forma consciente na nossa vida. A gente acha que a violência doméstica é a culpa do outro, o outro que é violento. E não que a gente ressoa. A gente ressoa com esse comportamento. A gente atrai, a gente magnetiza. Porque o que está no nosso clã, na consciência do nosso clã familiar, está no nosso inconsciente. Então, não adianta aumentar as leis, não adianta manifestação, não adianta inventar uma nova lei mais bonitinha para isso, para aquilo outro, se a gente não for no ponto que precisa ser modificado. E aí entra uma pessoa que todos os psicólogos criticam, muita gente critica, que foi Freud. E ele falou que tudo era culpa da mãe. E mas não de forma consciente. Porque todo homem que veio para a Terra passou por uma mulher. Necessariamente ele viveu de uma mulher. E ele absorveu tudo de uma mulher. E se essa mulher não resolve isso, a gente passa adiante aos nossos descendentes. Tanto a mulher que vai ser agredida, tanto o homem que vai ser agredido, mesmo não crescendo, vendo a mãe apanhar, existe vívido essa informação no clã, esperando para ter consciência. E a forma que ela tem consciência é indo para fora. Então, quando existe uma violência doméstica, é o corpo dizendo o que existe no clã, o que existe no seu campo, e é o que vai reproduzir com facilidade no seu campo, te dando uma química atrativa a essa pessoa. E eu estou falando isso porque vai crescer os casos, vai aumentar os casos, porque a gente não está indo no ponto aonde ele dói. Porque a gente acha que terapia é tudo coisa de gente doida. E a gente está endoidecendo os nossos descendentes, levando e carregando para eles essa dor que precisa ser encerrada, esse padrão que precisa ter fim. Então, por mais que vocês façam um grande alarde com um número sempre alarmante, não adianta a mulher ser empoderada, não adianta a mulher ter dinheiro, não adianta a mulher morar sozinha, não adianta a mulher estar vigilante, porque isso vai acontecer se estiver ativo no seu plano e você não for vigilante. Não é uma coisa que você vai resolver sem ter uma inteligência emocional. Você, mulher, não é culpa sua apanhar, mas você, quando isso traz a sua consciência, você precisa olhar e abrir caminho para que isso se encerre. Suas filhas, seus filhos vão reproduzir em algum momento de conflito o que existe no clã. Ele vai ser ele, único e objetivo, quando ele estiver bem, quando ele estiver tranquilo. Mas quando acontecer algo que tire ele do prumo, quando ele retorna à base, que é a infância, vai retornar todas essas questões que um dia o seu clã viveu, que um dia
o seu clã exprimiu na mente, sabe, e no próprio clã, porque veio de violências. A minha avó veio de situações aonde ela deve ter visto violência também contra a mulher. O meu avô também deve ter visto, ele era nordestino, muito bravo, muito durão. Ele deve ter sido criado por pessoas também com esse conceito, porque nós somos o resultado, nós somos o sintoma da nossa família. Não somos independentes totalmente. A nossa mente quer sempre voltar e quer sempre viver essa experiência quentinha e familiar que um dia viveu. Se o seu clã teve violência, ele vai viver assim. E isso é pouco visto pelo Ocidente, mas na Índia a gente percebe que as pessoas casam devido ao clã que a pessoa tem, devido à casta, porque eles sabem que somos os sintomas da nossa família e que carregamos com a gente informações biológicas da qual a gente não tem consciência, mas os antigos têm consciência disso. Então, é preciso dar uma olhada para as mães, porque, embora muito críticas foram dadas ao Freud nesse lance da maternidade, ele estava certo. Tudo para na gente, se a gente não quiser levar adiante. Então, inconscientemente, é meio culpa da mulher o clã familiar que ela forma, que ela constrói. E é culpa inconsciente da mulher escolher um cara que vai fazer ela uma mãe solteira. Tudo isso vem junto no pacote. A violência, a escassez, o abandono, a rejeição, a traição patrimonial. Então é importante a gente olhar para o ponto que pode resolver, do que ficar fazendo novas leis, passeatas, fazer programas, hashtags, porque nada disso está resolvendo, gente, só está aumentando. Então chegou a hora da gente olhar um pouco mais profundo para esse caso